Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e também mais um episódio do podcast Resenhas com Zeca Lemos. E hoje eu vou a trazer mais uma resenha literária aqui para vocês. E o livro que a gente vai comentar um pouquinho hoje é a obra O Negro no Futebol Brasileiro, do jornalista e escritor Mário Filho. Roda a vinheta! Bom, gente, esse livro, O Negro no Futebol Brasileiro, ele foi escrito pelo jornalista Mário Filho. Ele que é pernambucano de nascença, mas que trilhou toda a sua vida, sua trajetória no Rio de Janeiro e é uma figura cultural muito importante para o cenário carioca. Foi publicado inicialmente no ano de 1947 e essa edição que eu resenho é a quinta, que foi publicada aqui no Brasil em 2003 pela Mauad Editora. E eu acho muito relevante trazer esse livro para cá, que é uma obra que já tinha um tempo que eu queria ler, que eu queria discutir com vocês, que eu queria produzir algum conteúdo, porque é uma pauta que está em debate atualmente, essa questão do Mário Filho. O Mário que ele dá nome ao estádio Maracanã, que é o principal estádio do Rio de Janeiro, os principais do Brasil e até do mundo, muito importante para a história do futebol, que está tendo todo um projeto de lei para mudar o nome do estádio, de Estádio Jornalista Mário Filho, como é atualmente, para Estádio Edson Arantes do Nascimento, Estádio Rei Pelé, para homenagear o Pelé, né, que é o maior jogador de futebol de todos os tempos, sem dúvida alguma. E aqui eu não quero entrar no mérito político da questão, quero fazer juízo de valor, se deve ou não mudar, qual homenagem cabe mais, enfim. Mas eu queria trazer um pouco da importância do Mário Filho, trazer um pouco do papel que ele teve na construção do futebol brasileiro. E esse livro, O Negro no Futebol Brasileiro, é um livro bastante jornalístico e que tem certos toques de ensaio, tem um certo toque ensaístico. É um livro tanto longo, é verdade, que tem uma linguagem por vezes um pouquinho rebuscada. Naturalmente, por ser uma obra escrita muitas décadas atrás, a língua muda, algumas expressões vão ficando para trás, se tornam obsoletas, a gente vai achando estranho, né, quando lê algum livro de tanto tempo atrás. Por mais que seja uma obra que se atualizou e que teve várias edições publicadas, né. E nesse livro, nessa edição, é legal porque são trazidas várias notas, apresentações e prefácios feitas para as outras edições. Entre elas, um prefácio muito bom, que é o do Gilberto Freire, que foi feito para a primeira edição, publicado ainda na década de 40, né? O Gilberto Freire, que é um nome muito relevante quando a gente pensa a discussão da pauta racial no Brasil, né? Com toda aquela discussão da democracia racial, enfim. Uma pauta que hoje em dia realmente já está um tanto anacrônica, já não é tão relevante, mas que à época foi transgressora. Para a época, foi realmente algo muito novo e muito importante dentro do contexto que foi situado, né? E o Negro no Futebol Brasileiro, como o próprio título dá a entender, ele traz a história do negro dentro do futebol brasileiro. Ele parte principalmente dos primeiros anos de futebol brasileiro. Aí a gente tem os últimos anos ali do século XIX, também a primeira metade do século XX. E ele tem como pano de fundo no futebol do país, principalmente o futebol do Rio de Janeiro, que é realmente um centro muito importante no futebol, principalmente naquela época, né? Com todos os clubes, com suas relevâncias, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco e também alguns times que são bastante tradicionais, que têm uma história muito importante no contexto do futebol do estado, mas que hoje em dia não tem tanta força, como é o caso do América, do Bangu, do São Cristóvão e outros times que foram extintos, descontinuados com o passar do tempo. E ele traz essa questão do futebol sempre colocando o negro em pauta. Por quê? Porque inicialmente o futebol brasileiro, trazido pelos ingleses, ele não era algo acessível à grande parte da população. Ele não era algo popular. Pelo contrário, ele era muito restrito a uma elite aristocrática. O futebol, quando a gente fala futebol, está falando tanto de jogar, de ser jogador, de ser atleta, como também de poder acompanhar, estar nas arquibancadas. Ele era muito restrito a quem tinha recursos financeiros,
a quem estudava em universidades, a quem era de boas famílias. Naturalmente, quando a gente pensa no Brasil, a gente sabe que é um país de desigualdade social muito forte, né? Como ainda hoje é. E quando a gente fala de desigualdade social, é inevitável a gente também não falar de desigualdade racial, né? Porque a questão racial está muito vinculada ao social. Não pode se diferenciar. E naturalmente, por ser um esporte restrito a poucas pessoas, o negro é excluído. O negro tinha uma dificuldade muito grande de ser incluído. Tanto de jogar, os times não queriam aceitar jogadores negros, jogadores mulatos, como não queriam aceitar também jogadores de origem mais humilde, que não eram de boas famílias, que não estudavam, ou que não tinham algum emprego estável, como até mesmo nas arquibancadas. Era difícil se ver negros assistindo as partidas, tendo a oportunidade de estarem ali, né? E aí alguns times têm um papel muito relevante nisso. Seja porque tinham um certo interesse de incluir negros nos times para vencer campeonatos, ou porque deram de fato a chance. Daí tem o papel do Vasco. O Vasco que é um time muito famoso por causa disso, porque foi a primeira equipe que montou um time com brancos e também com negros e mulatos, né? Que misturou as cores de fato e venceu um campeonato carioca com essas cores misturadas, quando os outros times não queriam de maneira nenhuma negros. Daí também tem outros times que têm essa importância. São Cristóvão também foi um dos primeiros a acolher negros. O Bangu era o time que tinha uma origem mais popular, muito ligado à classe operária, devido a ser o time da fábrica, né? E com o passar dos tempos, outros times também foram vendo que era relevante, que era importante, por um motivo ou por outro, que a gente pode questionar, a gente pode pensar, refletir um pouco sobre o mérito dessa questão, colocar negros e mulatos para jogar, né? E ele mostra como o racismo no futebol existe, até em questões que às vezes a gente não percebe, como quando a torcida quer criticar algum jogador. A torcida queria criticar algum jogador, ele era branco, era de uma determinada maneira. Queria criticar algum jogador, era negro, era de uma maneira bem mais agressiva, bem mais ofensiva, né? Muito vinculando, às vezes, uma falta de qualidade eventual, alguma falha, algum erro, a cor do jogador, né? A presença do racismo nisso. E é interessante porque é uma obra que é bastante antiga, claro. Por ser bastante antiga, tem certos pensamentos, tem certos posicionamentos que a gente vem a não concordar, que a gente não pensa igual, o que é normal também, porque muitos anos se passaram e a discussão racial, ainda bem, do país avançou bastante, embora ainda se tenha muito que crescer, muito que avançar, progredir. Mas é um livro que ele é muito importante se ler enquanto registro histórico, enquanto registro de uma sociedade, de uma determinada época. Para o fã de futebol conhecer como começou e o que era o futebol no Brasil, o que mudou, o que não mudou e o que ainda deve mudar. É muito importante a gente ter essa reflexão. E o Mário Filho é uma figura muito importante não só para a literatura, não só para o futebol, mas para a sociedade brasileira de modo geral. Essa é a principal obra dele, mas ele também escreveu outras sobre futebol e também sobre outros temas. Foi ele, o jornalista, que inventou o termo Fla-Flu para designar o clássico carioca Flamengo e Fluminense. Ele também teve um papel muito importante, fundamental, na construção do estádio Maracanã, tal qual ele é. Por isso, a homenagem a ele foi dada quando ele faleceu na década de 60, 1966. O Maracanã passou a se chamar Estádio Jornalista Mário Filho, justamente por essa relevância dele. Então, é um livro muito importante. É um livro muito bom. Por mais que seja longo, por mais que demande um tempo maior, vale muito a pena ler. Fica a recomendação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Se curtiu o vídeo, dá um gostei. Fortalecer o nosso trabalho, claro. Tem alguma opinião igual, diferente, comentário, feedback, deixa aí nos comentários o que você pensa. E é isso, a gente vai se falando. Um grande abraço a todos.